Quando você tem atitude de fé, você inaugura uma nova temporada na sua vida. Então, o jeito mais fácil de você perder o mover de Deus, perder a estação de Deus, é a desobediência. Vamos ficar de pé, vamos receber o pastor Anderson com uma forte salva de palmas. Celebra a vida dele, celebra Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom dia, irmãos. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Quantos aqui querem ter muitos testemunhos para contar? Aleluia. Então ative a sua fé. Amém? Quero fazer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero que você feche seus olhos agora. Coloque a mão na sua cabeça. As duas mãos na sua cabeça. Amém? A presença de Deus está aqui. Repita assim comigo: Senhor Jesus, abre a minha visão. Senhor Jesus, amplia a minha visão. E na autoridade do teu nome, eu te peço, muda a minha mente, muda a minha mentalidade, para que eu possa compreender os mistérios de Deus, para que eu possa entender a grandeza do teu nome, para que eu possa estar pronto para aquilo que o Senhor fará na minha vida, neste ano ainda. Diga: eu recebo uma nova visão, uma nova mentalidade, em nome de Jesus. E eu declaro que todo ataque na minha mente, toda ação espiritual maligna, saia agora, no nome de Jesus. Eu levo o meu pensamento cativo à tua obediência, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Como é bom estar aqui. Posso falar em nome da minha esposa, estamos muito felizes de poder ter passado este tempo todo com vocês. Orando, ministrando,
repartindo com vocês e impartindo sobre vocês aquilo que o Senhor nos deu, como graça, como evangelho, como palavra viva e como unção do Espírito Santo. Nós louvamos muito a Deus e nós estamos, por outro lado, tristes, porque amanhã nós já vamos partir. E passou tão rápido, né, pastora Bianca? Passou tão rápido, parece que os dias são mais acelerados aqui. E a gente, de repente, quando a gente levantava pela manhã, já estava escurecendo, já estava ficando de noite, já estava encerrando tudo. E diferente de São Paulo, meia-noite, 1h da manhã é dia. As coisas estão a acontecer lá em São Paulo. Quem já foi para o Brasil, conhece São Paulo aqui? Uma pessoa ou outra sabe do que eu estou a dizer, né? Então, São Paulo, inclusive, tem o nome de terra que não dorme. Então, você precisa fazer supermercado, você vai 1h da manhã no supermercado, 2h da manhã. Você quer comer uma pizza? 2h da manhã, você vai encontrar algum lugar que está aberto. Agora aqui não, quando dá às 18 horas, já não tem nem mais trânsito, mal tem carro na rua. Às 20 horas, então, tem gente que já está se recolhendo para dormir. E a gente teve que se adaptar a esse horário assim, mas conseguimos aproveitar bastante. Ficamos um pouco sonolento um dia ou outro, mas foi tão bom, foram tão intensos esses dias aqui, né? E ontem, no encerramento, na conferência de mulheres, irmãos, uau, o que foi aquilo? A tampa da chaleira voou. As mulheres que estavam aqui, com certeza, não saíram da mesma maneira. Não foram uma nem duas, foram várias mulheres, chegaram até mim e disseram, pastor, eu cheguei aqui mal, não estava bem, problemas, situações, mas agora estou leve, agora estou cheia do Espírito Santo. Eu recebi algo de Deus, minhas pernas estão a tremer, meu coração está acelerado, uma alegria, uma paz. E outras pessoas disseram que estavam aqui já no finalzinho, um pouquinho cansadas, porque tende a ser um pouco cansativo para o corpo, né? A gente fica sentado, a cadeira, às vezes, aquele desconforto nas costas, aí uma ministração, outra. Chega uma hora que, por mais que a gente quer ficar 100% focado, a gente não consegue. E algumas irmãs disseram, no finalzinho eu já estava assim, até meio sonolenta. Mas agora eu estou ligada no 220, eu estou pegando fogo, eu estou debaixo da unção, sinto eletricidade passar no meu corpo. Irmãos, foi tremendo aqui. E eu falo sempre, tomem muito cuidado, homens, porque as mulheres vão dominar o mundo. As mulheres são guerreiras, irmãos. O Senhor levantou um exército de mulheres aqui incendiadas. Foi inaugurada uma nova estação sobre a igreja de vocês. E nós, homens, não vamos ficar para trás, né, pastor Creva? Em nome de Jesus. Então, os homens aí que ficam meio, não sei, vamos ver lá. Pelo amor de Deus, liga na tomada e vamos embora. Tem muita coisa para fazer e Deus precisa dos valentes dele também. Amém, queridos? E foi uma alegria poder compartilhar todo esse tempo com vocês. E eu tenho uma última palavra a deixar ao coração de vocês, até o dia que nós retornaremos para cá. Amém? Se assim Deus o permitir, nós estaremos em algum outro momento aqui compartilhando com vocês. Mas com certeza não será aqui nesse prédio. Com certeza vocês estarão no espaço 2, 3, 4 vezes maior. E vocês estarão num lugar tão amplo, que nós teremos aqui centenas e centenas de jovens, centenas e centenas de pessoas. A sua família estará a congregar aqui. Amém? Fazendo parte dessa grande família crescente, cheia da vida de Deus. Amém? Voltaremos, mas estaremos nessa situação, em nome de Jesus. Queridos, esses dias eles foram intensos, mas eles também foram muito profundos. Nós, durante a semana, nós compartilhamos com parte da igreja, a liderança, a equipe principal da igreja, princípios que tem tudo a ver com a expansão da nossa mentalidade. Você precisa ampliar sua visão. Nós falamos aqui sobre a honra, o princípio ou a cultura da honra. Nós nunca poderemos viver o que Deus tem
se nós não vivermos da maneira que Deus quer que a gente viva. E a cultura da honra, ela deve permear todos os nossos relacionamentos. Não são poucos os lugares em que as pessoas, elas estão dentro da igreja, mas elas são muito desrespeitosas. Elas são muito soberbas. E elas não sabem discernir a importância das relações que Deus colocou na vida dela. E como as pessoas não sabem, elas acabam se adaptando àquilo que é mais comum para ela. Por exemplo, o mundo. Então o mundo não respeita ninguém. Cada um é por si e as pessoas enxergam as coisas da maneira que o mundo apresenta. E aí as pessoas chegam na igreja e elas querem se comportar da mesma maneira. E elas não percebem que isso fecha os céus. Aquela história de nós orarmos e profetizarmos sobre as pessoas, mas alguns recebem, outros não, está muito ligado à falta de honra. Porque Jesus disse, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. Em outras palavras, se você não receber o profeta como um profeta, como ele é, então você também não receberá. Jamais alguém vai receber a cura ou um milagre através das minhas mãos, se eu estiver a pregar aqui, e aí no seu coração você estiver dizendo, quem é esse cara? Quem ele acha que é para vir querer me ensinar alguma coisa? Porque Deus, ele não olha a aparência das coisas. Ele olha a realidade. Ele vê o coração. Então nós falamos muito sobre você cuidar do seu coração. Você olhar com honra. Honrar os seus pastores como profetas de Deus. Honrar a sua igreja. Honrar os seus irmãos. Honrar o seu pai e a sua mãe. Já parou para pensar que Deus pode parar o mover dele na minha vida porque eu não honro meu pai e minha mãe? Nós falamos sobre isso aqui. Aliás, é o primeiro mandamento com promessa, né? Honre o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida. Só que tem uma outra parte do texto. Para que tudo te vá bem. E essa parte significa prosperidade. Muitas pessoas não prosperam porque não honram pai e mãe. Você acredita? Que até você tentar fazer as coisas dar certo na sua vida, as coisas ficam amarradas, elas não dão certo porque você não honra seu pai e sua mãe. Olha o poder que tem a honra. Então você concorda que isso é uma expansão de mentalidade? A gente fica lá muito espiritualzão dentro da igreja, ora, vem para todo culto, mas a gente peca no básico. Então, nós falamos sobre isso. Também falamos aqui sobre as finanças sobrenaturais na vida do crente. Porque Deus quer nos prosperar. E tem gente que acha que a pobreza glorifica a Deus. Mas a pobreza não glorifica a Deus. Não existe nenhum tipo de coisa boa na pobreza. Você não ter como se sustentar, não ter como dar dignidade para sua família, não tem glória nenhuma nisso. Você não teria esse celular que você tem na mão sem dinheiro. Você não teria nem a Bíblia que você está aí do seu lado se você não tivesse dinheiro. Na verdade, nem eu estaria aqui, abençoando a vida de vocês todos esses dias, sem dinheiro. Então, o dinheiro glorifica a Deus. O dinheiro na mão das pessoas erradas é um problema. Mas na mão das pessoas que servem a Deus é uma bênção. Porque com o dinheiro nós vamos ampliar a obra de Deus. Com o dinheiro nós vamos dar dignidade para a nossa família. Com o dinheiro nós vamos poder ajudar as pessoas que precisam. Então, nós falamos aqui como viver finanças sobrenaturais. Como você começar a viver a prosperidade que vem do reino de Deus. E demos o exemplo de Pedro, que ficou a noite inteira tentando pescar e não conseguiu pegar nada. E a noite inteira é muito trabalho. Eu não sei se você já trabalhou de madrugada, mas trabalhar de madrugada é muito mais cansativo do que trabalhar durante o dia. E Pedro ficava lançando rede, tirando rede, lançando rede, tirando rede. E a noite inteira não pegou nada, diz a Bíblia.
Mas quando ele saiu da água, ele se encontrou com Jesus. E Jesus disse para ele: Pedro, volta e lança a rede de novo. Pedro poderia ter resistido Jesus e dito: quem você acha que é? Aí é a honra, lembra? Quando você honra o profeta, você recebe o galardão do profeta. Então Pedro disse: Senhor, sob a sua palavra eu lançarei a rede. Ele poderia ter dito: eu trabalho há muitos anos com pescaria. Eu sei perfeitamente bem que o mar não está para peixe. Então não adianta eu voltar, porque nada vai acontecer. Mas ele não disse isso. Ele também não disse: Senhor, muito obrigado, eu recebo essa palavra, mas eu vou para casa descansar, depois eu volto. Não, ele não disse isso. Ele disse: Senhor, sob a sua palavra eu lançarei a rede. E de uma maneira sobrenatural, dessa vez, as redes se encheram com muitos e muitos peixes. Porque agora havia uma palavra. E nós ensinamos aqui que nós precisamos cumprir princípios espirituais para que a gente não viva a vida tentando e nada acontecendo. Tirando pouco, nada ou quase nada do fruto do nosso trabalho. Nós queremos aquilo que a palavra de Deus diz, que Deus dá aos seus amados até mesmo enquanto eles estão dormindo. Nós queremos viver essa bênção. Nós queremos viver a abundância de Deus. E nós profetizamos aqui, obviamente que eu não vou ensinar isso aqui agora, porque é um seminário que nós fizemos, mas nós profetizamos que esta igreja será uma das igrejas mais prósperas dessa cidade. E que aqui neste lugar Deus vai levantar empresários, empresárias, homens e mulheres, que não vão mais ficar lançando a rede sem nada tirar. Pelo contrário, você lançará a sua rede e desta vez se encherá de muitos peixes em nome de Jesus. E você já não irá mais para o restaurante para comer alguma coisa e ficar olhando quanto custa. Não, você vai olhar lá e vai dizer: eu quero comer isso. E não importa o quanto custa. Muitos homens casados aqui, você vai chamar a sua esposa e vai falar: amor, para onde você quer viajar? Eu vou te levar, meu amor. Ela: ai amor, mas é muito caro. Não estou a perguntar o preço. O Deus que eu sirvo está a me prosperar e eu quero te honrar, minha esposa. Quantas mulheres querem isso para seus maridos? Ah, já pensou você olhar assim e falar: meu amor, eu gostei desta bolsa. E no outro dia você encontrar a bolsa lá com um laço de fita em cima da sua cama? Coisa linda, né? Pois Deus tem isso para nós. Deus tem isso para você. Depois o pastor vai ensinar aí os princípios que nós falamos aqui. E você vai entender que existem, no plural, várias chaves e princípios espirituais. Que quando você preenche esses requisitos, então você ativa o sobrenatural na área das finanças na sua vida. Amém? Então, vou dar um exemplo rápido aqui. O pastor acabou de citar um casal que vai se casar aqui, certo? Quantos aqui querem se casar, não se casaram, desejam se casar ainda, um dia? Levanta a mão, deixa eu ver os solteiros e as solteiras aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, tá vendo? Rapaz, os irmãos solteiros já dá uma olhadinha nas servas com as mãos levantadas aí. As irmãs também já dá uma olhadinha aí para... Eita, o irmão aqui até levantou o pé. Eita, ó. Eita glória. Que bênção. Pois é. Então, você quer ter um casamento maravilhoso? Nós ensinamos aqui uma chave. Oferta de semeadura. Então, você semeia aquilo que você quer colher, é uma chave. Então, se você quer ter um casamento tremendo, semeie no casamento dos irmãos. Fala assim: Senhor, essa semente, essa oferta que eu estou a dar aqui para os meus irmãos, é uma semente
para que eu colha na minha vida também. Então você semeia na área que você quer colher. Nós ensinamos aqui. Então faça isso. Aí alguém vai falar, pastor, isso funciona? Não tem como não funcionar. Não tem. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Tudo que você planta, você colhe. A questão é, você está plantando? Tem semente diante de Deus? Pense nisso. Porque às vezes a gente quer colher coisas e a gente não está plantando. Mas tem outras chaves, aí depois vocês conversam com o pastor. Então tudo isso que nós conversamos esses dias tem a ver com a preparação da palavra profética que Deus liberou sobre os pastores de vocês. Vocês entraram numa nova estação. A igreja de vocês, espiritualmente falando, ela já não é mais a mesma. Vocês conseguem perceber isso? A igreja de vocês entrou numa nova estação do Espírito. Um tempo de expansão, um tempo de velocidade. Tudo que levaria 10 anos para acontecer, vai acontecer em 1 ano. Porque Deus está acelerando as coisas. O mover de Deus acelera as coisas. Então Deus está inaugurando um novo tempo. Para a minha vida, para a tua vida. Para a vida dos pastores de vocês. Para a família de vocês. Então diga assim comigo, eu recebo uma nova temporada de Deus na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Por que você precisa declarar essas coisas? Porque você precisa aprender a entrar na nova estação. Você não consegue viver o que Deus tem se você não entrar naquilo que Deus está fazendo. Porque Deus pode estar fazendo uma coisa e você está conectado a outra coisa. E isso pode ser um obstáculo para que o que Deus quer fazer na sua vida aconteça na sua vida. Já viu aquela história de 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido? Isso acontece muito na igreja. 1000 é abençoado de um lado, 10.000 à direita, mas você não é. Então as coisas estão acontecendo ao seu redor, e você fica, mas por que comigo não? Por que eu vejo testemunhos? Por que eu vejo acontecer, as pessoas crescendo, casamentos acontecendo, curas acontecendo, milagres acontecendo, mas comigo parece que as coisas não estão acontecendo? Porque você precisa entrar na frequência de Deus. Deus tem uma frequência. Jesus disse assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será dado. Olha lá, vamos ver. Anote aí na sua Bíblia se você tiver. Se vós estiverdes em mim, quem está em Jesus aqui? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Aleluia. Sabe o que significa tudo o que você quiser? Sabe o que significa a palavra tudo no original? Significa tudo. Tudo mesmo. Exatamente isso que você pensou. Tudo, qualquer coisa. Não há nada que Deus não possa fazer se você estiver na frequência dele. Não há nenhuma coisa que Deus não possa fazer se você estiver na mesma conexão que Deus. E uma das coisas que você precisa ter é entender que Deus é grande. E se Deus é grande, você precisa pensar grande. Você já entrou na frequência de Deus. Se você fala assim para Deus, Deus, eu estou a passar necessidade, traga pelo menos um pãozinho para mim. Sabe o que Deus faz? Nada. Porque Ele não entende. Ele fala, não estou a entender, meu filho. Do que você está a dizer? Não, mas só um pãozinho, Deus. Ele diz, não, eu não estou entendendo. Pãozinho, o que é isso? Porque até na oração do Pai Nosso,
A Bíblia diz que você tem que orar assim: o pão nosso de cada dia. Você não pede o meu pão de cada dia, você pede para você e para os outros. Porque o pão que Deus nos dá nunca vai ser pequeno, nunca vai ser só para nós, vai ser para todo mundo que estiver perto da gente. Então Deus não quer te abençoar para você só ser abençoado. Ele quer te abençoar para abençoar todas as pessoas que estiverem próximas a você. Então quando você diz: Senhor, me dá muito pão, abundância de pão, para que eu tenha com que repartir com quem precisa. Aí Deus fala: yes, falou a minha língua. Porque agora, há muito tempo eu me perguntei: como que é se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós? Isso é uma coisa muito louca, né? Porque como que eu posso estar em Jesus e Jesus em mim ao mesmo tempo? Como é que é esse negócio? Eu vou te dar o exemplo de uma água onde você vai tingir um tecido. Imagine que você tem um tecido branco e quer tingir ele de vermelho. Você enche a bacia com água, mistura o corante ou a tinta, depois você pega aquele tecido e coloca dentro da água. Mas a água também com a tinta entra dentro do tecido. Então estar em Jesus e Jesus em você é você estar totalmente na frequência de Deus. 100% submerso no mover de Deus. Ele está em você. Você está nele. A palavra de Deus está em você. E você está vivendo ela e praticando ela. Você não sai da água do mesmo jeito que você entrou. Quando você sai da água, você já assumiu uma nova característica, totalmente diferente daquela que você tinha. Deus quer levar vocês para este nível, onde tudo que vocês pedirem vos será concedido. Então diga para a pessoa do seu lado: Deus quer entregar nas suas mãos todas as promessas que Ele fez para você. Amém? Então, é importante você entender que você precisa ler as estações. Se a estação da sua igreja mudou, você também tem que mudar de estação. Porque senão você sai da frequência. E aí começa a acontecer algumas coisas com uns e com você não. E aí você começa a ficar frustrado. E fala: deve ter algum problema comigo. E é claro que tem. Porque você não está acompanhando o mover de Deus. Se a estação mudou, você precisa mudar de estação também. Se o nível espiritual da sua igreja era esse, e agora ele mudou para esse, então você tem que subir de nível junto com a sua igreja, para que você possa desfrutar daquilo que vem da parte de Deus nessa nova estação. Posso ouvir um aleluia? Só que tem pessoas que não sabem discernir isso. Elas acham que é só vir para o culto. Não, o pastor mandou ficar no culto, então eu venho para o culto. O pastor mandou ir para a célula, então eu vou para a célula. Então eu estou no culto, estou na célula, eu vejo lá que está todo mundo dançando na hora do culto, eu vou: tem que dançar também, né? Então. Mas não tem alma envolvida, não tem consciência, não tem mentalidade, não tem coração envolvido. E aí você não entrou ainda. Você está, mas não é. Percebeu? Você está na igreja, mas você ainda não virou igreja. Você ainda não se tornou parte deste novo mover que está sendo liberado da parte de Deus. Mas quando você entra nesta frequência, as coisas começam a acontecer. E como que elas acontecem, pastor? Muito rápida. De maneira muito rápida. Porque o mover de Deus traz velocidade, e a palavra que Deus deu para o seu pastor é que este ano é ano de aceleração. Então as coisas estão começando a acontecer. Tem gente aqui que sempre teve um sonho de abrir uma empresa, mas agora vai deixar de ser um sonho, vai virar um projeto e se tornará realidade. Porque você vai para cima. E como Pedro, que precisava só de uma palavra, você já tem a palavra. Agora é só você lançar a rede. E quando você lançar a rede, as coisas vão começar a acontecer. Os solteiros que estão aqui, a mesma coisa.
Você vai casar. Ai, será que um dia eu vou casar? Não, querido, não depende mais do tempo. Agora depende de com quem eu vou me casar, porque eu vou me casar. Aleluia. Vocês gostam dessa parte, né? Tem irmãos que estão aqui, Senhor, apressa-te, Senhor. E o anjo está gritando assim, então apruma-te, servo. Porque uma boa mulher quer um bom homem. Amém? Você acha que uma boa mulher quer arrumar um problema para ela? Você acha que uma boa mulher quer mais um filho para criar? É nada, ela quer um homem. Então apruma-te, meu irmão. Se posiciona. Pastor, mas eu não sei como amadurecer, como crescer. Anda com o seu pastor. Quem anda com homem de Deus, vira homem de Deus. Quem anda com homem sério, vira homem sério. Agora quem anda com garotos, continua garoto para o resto da vida. Aleluia. Deus já está a falar aqui, amém? Epa, Deus já está a falar aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Amém, queridos? Mas Jesus, ele pegava muito no pé dos religiosos. Ele falava assim, vocês são hipócritas. Você sabe que você não vai encontrar gente hipócrita no mundo. Porque lá fora as pessoas são o que elas são. Mas dentro da igreja as pessoas às vezes querem ser daquele jeito e parecer outra. Então a hipocrisia só pode habitar no meio do povo de Deus. E olha o que Jesus falou para os religiosos lá em Mateus 16:3. E pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ele disse, hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Então nós andamos na igreja e vivemos igreja porque nós queremos aprender como responder a Deus. E não só para vir, porque crente, afinal de contas, tem que ir todo domingo para a igreja. Não, aqui é o momento da gente amolar, dar fio, né? Lá na machadinha. Aqui é o momento de você olhar na palavra e olhar para como você está a viver e descobrir, olha, isso eu preciso mudar. Ó, isso aqui também, descobri o que eu preciso avançar. E aí você alinha a sua vida à palavra. Aí você começa a viver aquilo que eu disse. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, é vida, é prática, é realidade. Jesus dizia para aqueles homens, vocês não sabem ler os tempos. Vocês conseguem discernir os tempos naturais, mas não conseguem conhecer as estações de Deus. E é por isso que eles não aceitaram Jesus. Porque eles não reconheceram que Jesus era quem a Bíblia dizia que viria. Estão a entender? Então mudou-se a estação na sua igreja. Mude de estação também. Entre nessa nova temporada, como se vocês fossem um só. A fé, a oração, a prática, o coração correto, honra, princípios. Pratiquem essas coisas, para que nada tirem vocês ou roube vocês daquilo que Deus tem. A Bíblia tem duas palavras para discernir tempo, e a primeira palavra é a palavra cronos. A segunda palavra é a palavra kairos. Cronos significa o tempo cronológico, aquele que é medido no seu relógio. Os dias, as horas, né? Os dias, as semanas, os meses, os anos. Como nós medimos o tempo cronológico. Então, por isso, daí vem a palavra cronos. Só que existe uma palavra na Bíblia que se chama kairos, que é o tempo eterno, o tempo profético de Deus. E quando você entra no tempo kairos de Deus, o tempo cronológico é acelerado. Você tentou e nada aconteceu. Mas quando você entra nessa nova estação, na estação espiritual, tempo kairos de Deus, então agora as coisas começam a ganhar velocidade.
a sua família vai se converter. Vocês vão abrir células dentro de universidades. Vocês vão invadir a política desse país. Vocês vão invadir a área das artes, dos esportes nesse país. Todas as áreas serão contagiadas por vocês. Quando vocês entenderem a estação que vocês entraram, vocês serão conquistadores, desbravadores. Muitos aqui você viajará às nações. Você acha que só porque você conheceu um lugar ou outro já é o suficiente. Não, você andará às nações. Deus te levará para vários lugares. Tudo tem a ver com esse tempo Kairós de Deus. Então você precisa entrar nisso. Mas aí vem uma pergunta. Como funciona o tempo Kairós de Deus? O tempo Kairós de Deus é só para quem quer viver a vontade de Deus. Não é para todo mundo. As outras pessoas, elas vão sofrer. Elas vão ver, mas elas não vão desfrutar do Kairós de Deus. Do tempo espiritual, onde as coisas acontecem. Por isso que eu falei para nossa amada irmã que a fé dela é muito bonita. Por quê? Porque ela entendeu uma chave espiritual. Agradecer a Jesus até que seja feito. Eu ensino muito na minha igreja isso. O seu primeiro desafio é ter fé. Mas o segundo desafio é continuar crendo até que aconteça. Por quê? Porque o cenário não pode mudar a sua fé. É a sua fé que tem que mudar o seu cenário. Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza. Amém? Então, o Kairós não é para qualquer pessoa. São para pessoas que querem viver a vontade de Deus. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas o coração dela está lá fora. Ela está aqui, mas o coração e a mente dela está lá fora. E aí não pense que as coisas vão acontecer. O propósito de Deus sempre vai envolver almas. Porque foi por isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu para salvar a humanidade. E todas as vezes que eu vivo a minha vida em prol de almas, Deus me prospera, me enriquece, me engrandece, abre portas. Deus move céus e terra para abençoar o justo, diz a palavra. Então eu entrei na frequência de Deus. Tudo tem a ver com o seu propósito. Posso ouvir um aleluia? Deus está a chamar muitos aqui para você viver o propósito de Deus. Porque a vida cronológica, ou o tempo cronos, é uma vida sem direção. Não tem graça viver a vida cronológica. Você dorme, levanta de manhã, vai trabalhar, né, toma um banho, vai trabalhar, aí fica lá no trabalho o dia inteiro, volta cansado, aí vai dormir de novo, aí de vez em quando acontece uma coisa ou outra diferente, mas é uma vida sem graça, ela não tem direção, ela não tem rumo. A vida cronológica é uma vida em si mesmada. O que significa isso, pastor? A pessoa vive para si mesma, ela não vive para os outros. Ela ora para ela. Eu já conheci crentes que eles diziam assim: pastor, o meu Deus vai me ajudar. Aí eu falei: o teu Deus é o meu também, irmã. O nosso Deus vai te ajudar. Não, pastor, você não está entendendo, essa é a minha fé. Eu falei: tá, mas tá meio estranho isso aí, né? Um sentimento de posse, Deus é meu e acabou. É o nosso Deus, é o nosso Pai, é o pão nosso de cada dia. É que seja feita a vontade dele, não a nossa. E as pessoas estão entendendo tudo errado. Então a vida cronológica é uma vida sem sentido, sem direção, uma vida egoísta, uma vida onde você só pensa no seu bem-estar, e você não tem disposição nenhuma de abrir mão de alguma coisa. É por isso que a pessoa só vem para o culto quando ela quer. Ela só oferta o que ela quer e quando ela quer. E se você fala para a pessoa assim: você já deu uma oferta assim, tipo, sobrenatural, uma coisa assim que você nunca fez na sua vida?
Por exemplo, você já deu um carro de oferta? Aí a pessoa, Deus me livre de dar meu carro. Aí depois ele fica orando ainda, Deus me ajuda a trocar de carro. Você entende? Deus nunca vai te dar nada que você não possa devolver. Porque Deus não quer te dar laços para você ficar preso, entende? Eu não me apego a nada. Quando eu sento para dirigir o carro, eu já fico pensando, Deus, para quem que vai esse carro? Para quem que eu vou ofertar esse carro? Eu já ganhei vários carros, eu já dei carro. Já esvaziei a minha conta várias vezes. Você precisa viver uma vida livre. Deus é o seu propósito, então está aqui. Não importa. O Senhor vai me prover, mas eu vivo debaixo do seu mover. E aí os milagres começam a acontecer. Deus vai até onde você vai com Ele. Quem estava aqui no seminário de finanças? Você lembra? Que é Deus que faz o milagre, mas o tamanho do milagre não depende de Deus, depende de você. Jesus disse, Pedro, joga a rede. E se Pedro não tivesse jogado a rede, o milagre tinha acontecido? Não. Se ele tivesse jogado 2 redes? E se ele tivesse jogado 5 redes? 10 redes? Então significa dizer que o milagre depende de Deus, mas o tamanho do milagre depende de você. Você entende porque você tem que estar na frequência de Deus? Para você entrar no Kairos de Deus? E viver essa nova estação que Deus está a inaugurar sobre a vida de vocês? Quantos querem mudar de temporada aqui? Viver essa nova temporada que Deus tem? Vou te ensinar alguns segredinhos aqui. Estão prontos? Primeiro segredo. Quer entrar numa nova temporada? Aprenda a crer nos profetas de Deus. Aprenda a crer nos profetas de Deus. Porque tudo que Deus faz, Ele faz por meio dos seus profetas. O que o profeta faz na verdade, gente? O profeta, ele só reverbera aqui na terra o que está ecoando no céu. Deus está a falar lá, o profeta está a ouvir, e ele libera o que Deus está falando. Então, quando você ouve os profetas, você prospera. Não é isso que a Bíblia diz lá em, eu acho que é 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20. Coloque aí, por favor. Olha o que está aí na Bíblia, na parte final do versículos. O que está escrito lá no finalzinho, ó? Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se eu creio em Deus, eu estou seguro. Mas se eu quero prosperar, eu preciso crer nos profetas. Por quê? Porque nem tudo está escrito na Bíblia, sabia disso? Nada que um profeta profetize deve estar fora de contexto da palavra, amém? Se está fora da Bíblia, então rejeita. Mas nem tudo está descrito. Vou te dar um exemplo. Deus aparece para Josué e diz, Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não se desvie de nada que o meu servo Moisés te ensinou na lei, mas tenha cuidado de guardar tudo quanto está escrito. Então, prosperará no seu caminho. Só que na hora de entrar em Jericó, Jericó era cercada por muros. E ele não sabia como entrar lá. Deus disse, eu dei essa terra para você, entra lá e toma posse. Como que eu tomo posse de algo que está protegido, cercado e tem um exército e tem uma muralha ainda? Aí ele foi buscar Deus. E Deus falou com ele. O que não estava escrito na lei. Ele disse, você vai dar voltas com todo o povo. 6 voltas vocês darão. E no 7º dia vocês darão 7 voltas. Porque assim diz o Senhor, as muralhas de Jericó vão ruir e vão cair ao chão. Então os profetas muitas vezes vão te dar direções pelo Espírito que você não sabe o que fazer. Por exemplo, tem muitos aqui que estão a procurar trabalho. Mas Deus está dizendo para você, é para você empreender. Vai abrir a sua cozinha, irmã. Você precisa abrir a sua cozinha, fazer as refeições, vender as refeições, amplia. Você precisa ter essa visão.
Ah, mas eu vou procurar um emprego. Então vai. Mas você não vai viver as grandezas de Deus quando Deus te direciona uma coisa e você não faz. Ouça o seu pastor. Quer prosperar? Para que seja inaugurado um novo tempo, você precisa ouvir o que os profetas de Deus estão a dizer. Posso ouvir um aleluia aí? Pega essa sua mão de profeta, põe no ombro do seu irmão e fala: acorda, irmão. Deus está a falar com você em nome de Jesus. Misericórdia. Aleluia. Fala para ele: acorda em nome de Jesus. Como que eu sei que alguém crê nos profetas? Ele pratica. Ele pega aquela palavra, ele fala: Senhor, eu vou pôr em prática isso. Se o Senhor está a dizer aqui santidade, largue de relacionamentos pecaminosos. Você vai largar de relacionamentos pecaminosos. Aí a pessoa fica lá num laço do inimigo, preso a relacionamentos que Deus não aprova. E depois entra ano, vai ano, você fica sofrendo, e fala: pastor, ora por mim, não tem solução. Não tem solução. Renuncia. A Bíblia diz: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então toma jeito, irmã. Toma jeito, irmão. Cruz credo. Misericórdia. Falar que nem o pastor Creva. Você vai dormir, você vai sonhar comigo com a minha cara bem assim, grande assim, ó. Converte, irmã. Converte, irmão. Você vai acordar aterrorizado no meio da madrugada. Amém? Quem está gostando da palavra? Mas Deus dá para a gente o que a gente precisa, né? Não o que a gente quer. Aleluia. Então você fazendo isso vai inaugurar uma nova temporada. Mas tem uma outra coisa. Você quer inaugurar uma nova temporada na sua vida? Elas mudam quando você obedece a Deus e faz sacrifícios. Ô geração difícil é essa que nós vivemos, irmãos. Não quer pagar preço de nada. Ela não quer renunciar a nada. Eu te pergunto, pensa aí, ó, depois que você se converteu, quantas foram as coisas que você renunciou? Pensa bem aí. Foram muitas ou poucas? Um exemplo são relacionamentos pecaminosos. Mas também tem práticas pecaminosas. Agora mesmo vai vir o dia da mulher moçambicana. Se você aparecer naquele lugar, se você fizer o que você não deve, eu profetizo que tudo que você recebeu aqui não vai acontecer com você. Você vai perder tudo. Amém? Ninguém fala amém, né? Ai, pastor. Ai, pastor, e agora, pastor? E eu digo que a irmã que se posicionar vai receber porção dobrada. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque você não é moçambicana. Você é cidadã celestial. Você faz parte de outro reino. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Você faz parte do reino de Deus e os princípios e valores que estão na sua vida são os do reino de Deus. E aí, começa tudo a mudar na sua vida. Porque aí aquele varão que estava assim, ó, não quero nenhuma mulher bagunceira na minha vida. Só quero mulher séria. E o pastor, meu irmão, precisa casar. Pastor, eu estou tranquilo, não vou dar um passo maior que a perna. Estou a esperar uma mulher decente, séria, posicionada. Eu quero crente que é crente aqui dentro e crente lá fora, pastor. Porque eu não quero ter problema, pastor. Não quero ficar lá em casa esperando e tá lá com as amigas. Não quero isso não. Aí daqui a pouco o pastor fala: então olha essa irmã aqui, ó. Essa aí não foi. Aí ele fala: e não é, pastor? Olha que bênção. Eu acho que essa varoa aí
Dá casamento, hein? Aí ele chega lá na irmã e fala, então, irmão, eu estava a conversar com o pastor. Aí a irmã fala assim, irmão, eu só quero um homem sério. Ah, então bateu, porque eu só quero uma mulher séria. Então vamos lá conversar com o pastor. Eita glória! Começa a mudar os seus relacionamentos. As pessoas com quem você trabalha vão ver que você não vai estar com a cara inchada no outro dia, de tanto fazer o que não deve. Vai ver você bem disposta, alegre, feliz, animada. Vai falar, não estava a curtir? Não, não gosto de bagunça, eu gosto de coisa séria. Aí o chefe fala, então você vai ser promovida, porque eu preciso de gente de confiança. A metade da equipe nem veio hoje, porque está de ressaca, de tanto beber. E você está aqui de cara limpa, vai ser promovida então. RH, manda embora a fulana e põe ela no lugar. É assim que Deus faz. Os fiéis recebem dupla honra. Deus tem dupla honra para vocês. Aí agora é inaugurado um novo tempo na sua vida sentimental. É inaugurada uma nova estação na sua vida profissional, vida financeira. Por quê? Porque você está temendo a Deus e fazendo sacrifícios. Renuncie o que precisa renunciar. Amém, querido? Não teve nenhum homem de Deus na Bíblia que começou um novo tempo na vida dele sem que antes ele sacrificasse algo. Então fala para o irmão do seu lado, essa palavra é para você, irmão. Todo grande sacrifício produzirá também uma grande colheita. Recebe essa palavra, pega essa palavra para você. Todo grande sacrifício produz uma grande colheita. Todo grande sacrifício traz uma grande colheita. Todo grande sacrifício traz uma grande colheita. Está a vir uma grande colheita sobre aqueles que estão pagando o preço, se sacrificando para obedecer a Deus, em nome de Jesus. Pega essa palavra e recebe em nome de Jesus. Aleluia. Já estou a terminar. É que tem muita coisa aqui, vai vindo uns downloads do céu, aí eu vou entregando os downloads assim. Amém? Vai recebendo aí, em nome de Jesus. Então, terceiro ponto. Se eu quero que inaugure uma nova estação na minha vida, eu preciso concluir as coisas. Deus não pode construir sobre coisas inacabadas. Você precisa terminar as coisas que você começa. Eu chamo isso de tempo de preparação. Tem muita gente que quer uma chuva abundante sobre a sua vida, mas ela não prepara o terreno antes. A Bíblia conta a história de Noé. E Noé gastou anos e anos construindo uma arca. Por quê? Porque Deus mandou. E quando Deus manda, o que a gente faz? Obedece. Muito obrigado, até as crianças sabem. Quando Deus manda, a gente obedece. E você imagina quantos malucos não ficavam na cabeça de Noé dizendo, Noé, quantos anos você está aí, quanto tempo você está aí construindo essa arca, e nada de chuva, onde você vai pôr esse troço? Como é que você vai navegar? Você está ficando doido? E Noé diz, eu estou obedecendo a Deus. Era um tempo de preparação. E não aconteceu nada até o dia em que ele terminou a arca. No dia que ele concluiu a arca, veio a chuva. Se prepare, porque só depois que você se preparar, é que Deus enviará a chuva sobre a tua vida. Primeiro você faz a sua parte, depois Deus faz a dele. Tem muito crente que ele é mimado. Ele fica, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ele fica pedindo para Deus fazer as coisas para ele. Então a gente fala que Deus vai te dar uma empresa. O que você tem que fazer? Vai se preparar, meu irmão. Vai criar conexões. Vai estudar sobre a área que você quer atuar. Faça pesquisas. Busque parcerias. Crie networking. Busque conexões. Fale do seu projeto. Deus me deu uma grande ideia. Estou abrindo uma empresa assim, 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 assim. Comece a se preparar.
Não fique parado, Deus, o Senhor vai me dar uma empresa. Eu recebi uma palavra que Deus vai me dar uma empresa. E a pessoa fica parada. Aí entra ano, vai ano, tem irmão que já entendeu o mistério, ele já está na segunda empresa, e o servo ainda está orando lá. Deus vai me dar uma empresa. Vocês estão entendendo, irmãos? Então precisa da sua preparação. Deus só envia chuva para aqueles que estão preparados. Oh, aleluia. Eu sinto aqui que tem pessoas que estão despertando, pastor. Tem pessoas aqui que sempre tiveram muita fé, mas a sua fé sempre foi muito passiva. Muito assim, se Deus quiser, no tempo de Deus. Sabe qual que é o problema disso, querido? É que a pessoa fica no tempo de Deus, se Deus quiser, estou a orar, quem sabe Deus vai liberar, eu estou esperando Deus agir. Essas pessoas, às vezes Deus está lá do outro lado assim, eu é que estou esperando você. Se você pôr o pé na água, eu abro o mar, se você não pôr, eu não abro. Aí fica aquela coisa, se Deus abrir o mar, eu vou. E aí as coisas não acontecem. Digo para você uma coisa, não fique esperando por Deus, porque pode ser que Deus está esperando por você. Amém? Então olha por mão do seu lado e fala, Deus está esperando por você. Comece a agir hoje, em nome de Jesus. Amém? Queres um carro? Vá pesquisar. Vá lá ver o preço. Vá lá ver como funciona. Quer abrir uma empresa? Eu falei aqui que eu vi o chapa, né? Uma pessoa com chapa. Eu vi aqui pessoas que vão abrir negócios, vão trabalhar com as chopelas. Vá pesquisar, fale. Vou abrir um negócio de chopelas. Vou ter várias. Pode ser que a pessoa está indo embora de Maputo e ela fale assim, conhece alguém que quer comprar minhas chopelas? Que eu estou indo embora, estou com muita pressa. Aí você fala, eu. Ah é? E quanto você tem de dinheiro? Nada. Aí ele vai dizer assim, então faz o seguinte, fica com as minhas chopelas, você vai pagando como você puder. Oh, Deus faz essas coisas, hein? Deus faz essas coisas. Eu estou com essa unção de liberar milagres, irmãos. Principalmente milagres financeiros. Eu declaro, quando eu voltar aqui, muitos de vocês que entenderam essa palavra, já estarão num outro nível, num outro patamar financeiro, prosperando, empreendendo e avançando no nome de Jesus. Oh, aleluia. Você crê nisso? Diga amém. Então, você vai viajar às nações, por que você não está com o seu passaporte ainda? Vai comprar o carro? Por que você não tem a habilitação ainda? Vai atrás. Se prepare para as coisas em nome de Jesus. Quantos aqui querem fazer a universidade? Faculdade? Amém. Vai lá perguntar quanto custa. Faça pesquisa às melhores universidades aqui. Pesquise como que funciona bolsas. Vá atrás. Você não sabe do agir de Deus. Você não sabe o que Deus faz na terra, irmão. Quando você entra na frequência de Deus, você só vai. E quando você vai, Deus vai com você. É assim que funciona. O mundo espiritual é muito preciso. Posso ouvir um aleluia aí? Pesquise como criar fontes de renda. Como ganhar dinheiro pela internet. Porque você não quer ter todo o seu tempo ocupado, que você quer servir na obra. Então você vai trabalhar 3, 4 horas por dia e ganhar um bom salário, às vezes fora do país, sem sair daqui, porque você descobriu uma maneira de ganhar dinheiro na internet. Faça isso. Se prepare. Abra contas bancárias. Tem gente aqui que nem conta bancária ainda tem. Como que Deus, eu profetizo, Deus vai pôr dinheiro na sua conta, mas você não tem conta. Como é que faz isso? Você está querendo mais que um milagre. Você está querendo um absurdo. Então abre a conta. Vai lá. Descobre como é que faz. Pesquise. Tem irmão aqui que trabalha em banco? Quem aqui trabalha em banco? Consegue ajudar a abrir contas? Consegue ajudar a abrir contas? Pronto, procura o irmão lá. Vai lá. Procura lá. Vai lá, procura a irmã. Levanta a mão, irmã.
Receba, vai abrir um monte de conta, em nome de Jesus. E essas contas são as contas que mais vai entrar dinheiro. Por quê? Porque Deus está a falar. Quando Deus fala, é assim que acontece. Pergunte lá para eles como funciona. Amém? No Brasil é muito fácil. Você entra na internet e você abre uma conta. É muito fácil. Inclusive, muitos de vocês podem abrir contas no Brasil, eu fiquei sabendo. Tem maneiras de abrir contas no Brasil, sem ser brasileiro. Interessante isso, né? Então, quando é que Deus muda a minha temporada? Quando eu estou preparado para ela. Se você se prepara, Deus muda. Querem viver uma nova temporada? Então se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Esteja pronto, esteja pronta. Fique pronto. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Amém? E por fim, Deus inaugura uma nova temporada quando eu tomo um passo de fé. Tem que ter fé. Você sabe que tem temporadas que você se prepara e ela vem. Mas tem temporadas que só vão ser inauguradas se você der um passo de fé. Quando você vai lá e faz uma coisa que, se Deus não agir, você vai ficar numa situação difícil. Quando você toma uma atitude radical, e se Deus não intervir, você vai ter problemas. Então, a fé honra a Deus, porque você está tendo uma atitude que glorifica a Deus. E o que acontece? Deus honra a fé. Eu lembro a história de um jovem, que ele foi cortar o cabelo, e o cabeleireiro era ateu. E enquanto ele cortava o cabelo, ele começou a falar de Deus para aquele cabeleireiro. E o cabeleireiro disse: muito obrigado, não quero saber, porque eu sou ateu, eu não acredito em Deus. E a pessoa que estava lá falou assim: vai ter um encontro com Deus na minha igreja. E eu quero te convidar então para você dar uma oportunidade para a gente mostrar para você que Deus existe. Aí ele falou: não, muito obrigado, eu não posso, porque eu trabalho muito, e principalmente um final de semana é o dia que eu ganho mais dinheiro. Como que eu vou? Aí aquele homem ficou chateado, e ele falou assim: Deus, o senhor tem uma obra na vida desse rapaz? E Deus falou: tenho. Aí ele falou: então eu vou ter um ato de fé. Ele foi lá, voltou no salão e falou assim: quanto que você ganha num final de semana? Aí ele disse: por quê? Ele falou: não, porque eu vou te pagar o final de semana para você não ter prejuízo, e vou pagar o seu encontro, e você vai lá. Se não adiantar de nada, prejuízo você não vai ter. Aí o cara falou assim: sendo assim, então eu vou. Você vai pagar tudo? Ele falou: vou pagar. Pagou tudo para ele. Olha a atitude de fé. E esse homem levou um ateu para o encontro. E sabe qual foi a pessoa que foi mais tocada no encontro? Foi o ateu. Voltou de lá completamente transformado. E o cara que estava dando testemunho disse: olha, eu fui marcado por causa desse jovem. Eu era o ateu. E hoje eu sou um homem de Deus, transformado pela presença de Deus, porque um dia alguém creu que Deus podia me transformar. Então, a fé honra Deus e Deus honra a fé. Quando você tem atitude de fé, você inaugura uma nova temporada na sua vida. Então, o jeito mais fácil de você perder o mover de Deus, perder a estação de Deus, é a desobediência. A desobediência é um perigo. Diga para o irmão do seu lado: cuidado com a desobediência, irmão. Então a obediência, ela faz com que 10 anos se transforme em 1 ano. Deus inaugura uma nova temporada. Só que a desobediência faz com que 40 dias se transformem em 40 anos. Esse foi o tempo que o povo rodou o deserto por desobedecer a Deus. Então a desobediência para o mover de Deus, enquanto que a obediência inaugura uma nova estação. Fique de pé em onde você está.